Boa noite, família. Vim aqui trazer para vocês o estudo do capítulo 3 de Provérbios. E o título do capítulo é Conselhos da Sabedoria. Então, vou falar para vocês os versículos que eu achei mais importante de comentar com vocês e explicar o que eu entendi. Vamos começar pelo versículo 1. Aí Deus está falando: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então aqui Deus está falando para a gente nunca esquecer da lei dele, mas guardar sempre no nosso coração os mandamentos dele, que esse capítulo 3, ele é bem conhecido, que fala sobre dízimos e ofertas também, que fala sobre a sabedoria, pra gente nunca esquecer da sabedoria, porque ela vale muito mais do que qualquer outra coisa. Depois, lá no versículo 9, diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, isso quer dizer que tudo que a gente receber, a gente tem que honrar o Senhor com a nossa primícia, para que nossos celeiros transbordem, para que tudo que a gente der nos abençoar muito mais. Mas a gente tem que dar com o coração aberto e nunca com um peso. Depois, lá no versículo 13, diz: Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que ouro. Então, o que ele está falando? Que a gente pode ter tudo o que a gente quiser, se a gente não tiver sabedoria, de nada vale. Então, pra gente sempre ter sabedoria em primeiro lugar do que bens e etc. Depois, ele continua falando dos mandamentos e tal. Aí lá no 24, diz assim: Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, o que ele tá falando? Quando a gente se deitar, quando a gente parar, a gente não vai ter medo. Por quê? Porque a gente vai estar seguros em Deus. Se a gente tiver com o nosso coração firmado nele, na palavra dele, a gente não terá medo e nem vai cair nas armadilhas do inimigo. Aí ele depois lá no final diz assim: A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, aqueles que são sábios, que têm sempre a palavra de Deus como base na vida e seguem os mandamentos dele, o Senhor sempre honrará. Mas aquele que é tolo, que não. Dos ímpios e tal, Deus sempre vai pôr neles a justiça. Então, esse capítulo, não sei explicar muito bem, mas espero que você tenha entendido. Fala sobre a gente sempre estar com o coração diante dos mandamentos de Deus, cumprindo tudo aquilo que Ele nos fala, e que com certeza com isso a gente vai ser muito próspero, muito próspero. E é isso. Então, a palavra do 3, espero que vocês tenham gostado e entendido. Nos próximos vou ser melhor. Beijos, boa noite.